o mundo havia esquecido seu nome. Na verdade, o mundo nunca o conhecera. Na área mais remota da vasta base naval de Aratu, em Salvador, um recanto esquecido que mais parecia um cemitério de aeronaves, ele existia como um fantasma. Arthur Rocha. Um nome que um dia fora sussurrado com reverência nos corredores do grupamento de mergulhadores de combate, o GRUMEC. O mais jovem líder de equipe na história da unidade, uma lenda forjada no inferno verde da Amazônia e nas águas turvas das missões mais secretas. Mas agora seu nome era como aço enferrujado, despojado de seu brilho, vivendo apenas no toque frio de uma chave de boca e no cheiro persistente de graxa. Seus dias começavam com o cheiro de querosene e terminavam com um suspiro carregado de pó de metal. Antes que o sol tropical tocasse o horizonte, a brisa salgada e úmida da Baía de Todos os Santos se infiltrava pelas frestas de seu alojamento, um container adaptado, e ele se levantava, mecânico como as máquinas que consertava. O homem no espelho era um estranho. O cabelo cortado à máquina era áspero, a pele queimada pelo sol e manchada de óleo tinha um tom avermelhado, coberta por um mapa de pequenas cicatrizes. Uma delas, mais profunda, atravessava sua sobrancelha esquerda. Ela latejava em dias de chuva forte, uma dor fantasma que trazia de volta o eco daquele dia. Os gritos de seus homens, o cheiro de pólvora e a chama escarlate que consumiu tudo. Desde então, seu mundo era em tons de cinza. Ao vestir o macacão de trabalho, suas mãos pareciam uma contradição. Eram as mãos de um artista com dedos longos e sensíveis, mas também as de um bruto, com nós grossos e óleo preto incrustado sob as unhas, um testemunho do tempo que passará. Seus colegas no hangar de manutenção, a maioria jovens marinheiros ou outros civis, o viam apenas como um técnico calado, um forasteiro. Ocasionalmente, ouvia os murmúrios pelas suas costas. Dizem que ele era da Marinha. Ouvi que se meteu em alguma confusão feia, foi expulso e virou funcionário civil. Ele nunca respondia. A verdade era muito mais pesada e cruel do que a imaginação deles, e era mais fácil permanecer na névoa do mal-entendido. As aeronaves que passavam por suas mãos eram, em sua maioria, modelos antigos, à beira da aposentadoria. Os mecânicos jovens e ambiciosos cuidavam dos caças de última geração, enquanto a ele eram designados os aviões de treinamento e transporte que mais pareciam sucata. Mas ele não reclamava. Pelo contrário, no processo de lutar contra fiações complexas e ressuscitar peças desgastadas, ele conseguia, por breves momentos, esquecer o passado. Em seus dedos, as máquinas não eram meros pedaços de metal. Ele podia sentir a vibração sutil de um motor e diagnosticar um problema, podia ouvir o rangido quase inaudível de um metal e prever sua vida útil. Sua habilidade de comungar com as máquinas era assombrosa, mas ninguém reconhecia seu verdadeiro valor. Era apenas um asiático brasileiro taciturno, bom em consertar aviões velhos. Na hora do almoço, ele se agachava em um canto do hangar, mastigando um sanduíche seco. Não queria se misturar com os oficiais americanos e brasileiros que riam e conversavam alto no refeitório. Ele entendia o idioma deles, mas suas piadas e risadas pareciam pertencer a outro universo. Estava sempre sozinho, de costas para o mar, ignorando o céu, vivendo com os olhos fixos nas manchas de óleo no chão de concreto. Aquele dia deveria ter sido como qualquer outro. Ele estava inspecionando o sistema hidráulico do trem de pouso de um velho avião de patrulha marítima. Com o corpo contorcido no espaço apertado, apertando um parafuso com a mão suja de graxa, uma voz desconhecida o atingiu. Ei, você! Uma voz feminina, aguda e clara, mas carregada de uma estranha autoridade. Ele não levantou a cabeça. Era apenas mais um dos muitos apelidos que lhe davam. Ignorar era a melhor opção. Não está me ouvindo? O sujeito aí cheirando a óleo. Desta vez, a voz estava mais perto. O som irritante de saltos no concreto parou bem na sua frente. Relutantemente, com um gemido, ele se levantou. Diante dele estava uma mulher vestindo um impecável uniforme branco de oficial da Marinha do Brasil. Cabelos loiros e brilhantes presos em um coque perfeito, uma postura impecável enquanto o olhava de cima. A plaqueta em seu peito dizia, Capitã de Corveta Sofia Almeida.
Apesar de jovem, seus olhos azuis eram frios e duros como um iceberg. Ouvi dizer que você é o melhor técnico desta área, disse ela com um tom de escárnio. Seu olhar percorreu abertamente as manchas de graxa em seu macacão e sua testa brilhando de suor. Uma onda de irritação o invadiu, mas ele manteve o rosto inexpressivo. Em que posso ajudar, capitã? Sua voz soou rangente, como uma máquina usada raramente. Sofia apontou com o queixo para o fundo do hangar. Lá, coberto por uma lona pesada, um vulto maciço se agachava como uma sombra. Era um estorvo que ocupava aquele espaço há meses. Vamos dar uma olhada naquilo. Ela se virou e começou a andar. Arthur, resignado, largou a chave inglesa na bancada e a seguiu. Quando Sofia puxou a ponta da lona, uma forma monstruosa emergiu da escuridão. Uma fuselagem aerodinâmica e asas delgadas, um bombardeiro de formato único que ele nunca tinha visto. A pintura preta fosca parecia sugar toda a luz ao redor, profunda e sinistra. Asas de Ícaro. O protótipo do bombardeiro estratégico furtivo de última geração, disse ela. Havia orgulho em sua voz, mas também uma profunda irritação. Há apenas um destes em toda a base. E está quebrado. Todo o sistema eletrônico entrou em colapso, causa desconhecida. Os melhores engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica vieram, olharam e foram embora de mãos abanando. Basicamente é um pedaço de sucata de bilhões de reais. Arthur se aproximou da aeronave em silêncio. Seus olhos percorreram rapidamente a fuselagem, os bocais dos motores, o dossel da cabine. Ele sentiu instintivamente que não era uma falha simples. Havia um desequilíbrio sutil, uma perturbação na própria essência da máquina. Era como se uma criatura viva estivesse sofrendo de uma doença profunda. Mas então ouvi um boato estranho, continuou Sofia, virando-se para ele novamente com um sorriso zombeteiro. Que neste hangar decrépito se esconde um mecânico com habilidades fantasmagóricas. Um técnico lendário que consegue ressuscitar aviões mortos. E por isso vi-lhe fazer uma proposta. Ela deu um passo à frente. O perfume forte que emanava dela misturou-se com o cheiro de óleo, deixando-o tonto. Se você conseguir fazer este monte de metal voar de novo, seus olhos azuis brilharam de forma provocadora. Ponto esta noite, eu serei sua. Que tal? Uma oferta interessante, não acha? Para alguém que passa os dias apertando parafusos, seria uma recompensa muito acima do seu nível. Era um insulto. Uma provocação barata, tratando uma mulher como um objeto. Se alguém conhecesse seu passado, jamais ousaria dizer tais palavras. A sobrancelha de Arthur se contraiu. Algo adormecido dentro dele se moveu. Uma pequena brasa enterrada sob cinzas pareceu faiscar. Ele olhou para suas próprias mãos sujas. Estas mãos já haviam tirado vidas e falhado em salvar seus companheiros. E agora serviam apenas para limpar graxa. Ele ergueu o olhar novamente para as asas de Ícaro. A fuselagem preta e imponente parecia uma baleia gigante adormecida nas profundezas. Mas Arthur podia ouvir. O grito silencioso da máquina, seu desejo desesperado de voar novamente. Talvez fosse um eco de seu próprio grito interior. Ele encontrou o olhar provocador de Sofia Almeida. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Pela primeira vez em anos, um brilho diferente apareceu em seus olhos. Muito bem, capitã. Eu aceito a sua proposta. Em meio a cinzas e ao cheiro de óleo, o tempo congelado de Arthur começou a se mover novamente, rangendo como engrenagens enferrujadas. Sofia Almeida não esperava que ele aceitasse a proposta. No máximo, imaginou que ele ficaria furioso ou se afastaria ofendido. Mas a reação dele foi surpreendente. Ele não demonstrou raiva nem constrangimento. Pelo contrário, por trás daquele rosto impassível, ela leu em seus olhos profundos uma curiosidade e confiança estranhas. Era como se ele fosse um predador faminto, esperando pacientemente pela isca que ela acabará de lançar. Parece muito confiante. Não vai se arrepender? Sofia perguntou, cruzando os braços, sem baixar a guarda.
O arrependimento é sempre para aqueles que não agem, Arthur respondeu secamente, caminhando em direção à fuselagem do bombardeiro. Sem luvas, ele passou a mão nua suavemente pela superfície fria do avião. Era um toque cuidadoso e deliberado, como se estivesse acariciando um velho amigo ou examinando um paciente gravemente doente. Onde seus dedos tocavam, a poeira se dispersava em leves rastros. Ele abriu um painel de acesso externo logo abaixo da cabine. Um emaranhado complexo de fios e placas de circuito foi revelado. Equipamentos de teste deixados para trás pelos engenheiros do ITA estavam espalhados desordenadamente. Ele os ignorou completamente e de sua velha caixa de ferramentas, tirou um pequeno dispositivo de diagnóstico que parecia ter sido feito por ele mesmo. O que pretende fazer? Os equipamentos de diagnóstico mais modernos não encontraram a causa. O que espera conseguir com essa coisa? A voz de Sofia ainda pingava desprezo. Em vez de responder, Arthur aproximou cuidadosamente a sonda de seu dispositivo de um terminal na unidade de controle central. Na pequena tela de cristal líquido do aparelho, números e símbolos indecifráveis passavam rapidamente. Ele estreitou os olhos, concentrando-se no fluxo de informações. Parecia um maestro lendo uma partitura complexa. O tempo pareceu parar. Dentro do hangar, apenas a respiração baixa de Arthur e o zumbido sutil do dispositivo quebravam o silêncio. Sofia, abandonando sua atitude zombeteira, encontrou-se observando cada movimento dele, hipnotizada. Aquele homem era diferente. A forma como ele tratava a máquina não era a de um simples mecânico. Havia uma profunda comunhão, como se ele entendesse a linguagem da máquina e estivesse dialogando com ela. Encontrei, disse Arthur, depois de um longo tempo. Encontrou o quê? Um código de erro? Dano físico? Sofia perguntou, impaciente. Não. Nada disso. Arthur baixou o dispositivo e se virou para ela. Esta aeronave está doente, capitã. Doente em um nível muito profundo. Não tenho tempo para metáforas. Explique-se. O sistema de controle central deste bombardeiro é como o cérebro humano. Bilhões de sinais eletrônicos se entrelaçam como neurônios para controlar toda a fuselagem. Alguém, de uma forma muito engenhosa, cortou uma dessas redes neurais. Não é uma desconexão física, mas uma espécie de anestesia eletrônica. O sistema nem sequer percebe que está com defeito, está simplesmente em um sono profundo. Sua explicação era mais uma analogia médica do que um relatório técnico. Sofia franziu a testa. Era algo que não constava em nenhum dos relatórios que lera. E quem faria uma coisa dessas? E por quê? Isso eu não sei. Mas um ataque como este é impossível através de hacking externo. É mais como um vírus do sono, implantado durante a fase de projeto ou na montagem final. Um código adormecido que se manifesta sob certas condições para colocar toda a aeronave em estado vegetativo. Arthur voltou-se para a máquina. De sua caixa de ferramentas, ele pegou um delicado ferro de solda e alguns fios de uma liga especial. Preciso começar o tratamento. Uma cirurgia para reconectar o nervo rompido. É um trabalho extremamente delicado, então, por favor, não faça nem o som de sua respiração perto de mim. Seu tom era educado, mas havia uma firmeza que não admitia recusas. Sofia sentiu seu orgulho ferido, mas, sem perceber, prendeu a respiração e fixou o olhar nas pontas dos dedos dele. Foi então que a verdadeira mágica começou. As mãos de Arthur se moviam com uma velocidade quase invisível. Entre centenas de fios, ele escolheu precisamente os poucos necessários e começou a aplicar pontos de solda microscópicos em um circuito mais fino que um fio de cabelo. Gotas de suor se formaram em sua testa, mas suas mãos não tremiam. Ele estava completamente unificado com a máquina, como se estivesse operando uma parte de seu próprio corpo. Sofia prendeu a respiração. Ela já tinha visto muitos pilotos e técnicos de elite. Mas nunca alguém como ele. Ele não estava consertando uma máquina. Ele a estava ressuscitando.
Como um xamã soprando a brasa da vida de volta às cinzas, havia algo quase sagrado em cada um de seus movimentos. O trabalho continuou por várias horas. Lá fora, o hangar já estava mergulhado na escuridão da noite baiana. Arthur conectou o último circuito e soltou um suspiro profundo. Desligou a luz de trabalho e caminhou em direção à cabine. Agora suba na cabine e ligue a energia principal, capitã. Cética, Sofia subiu a escada e entrou na cabine. Os painéis de instrumentos e as telas estavam frios e sem vida. Ela respirou fundo e estendeu a mão para o interruptor de energia principal, coberto por uma capa vermelha. O curto momento de levantar a capa e pressionar o botão pareceu uma eternidade. Nada aconteceu. 2, 3 segundos de silêncio. A decepção tomou conta do rosto de Sofia. Foi uma perda de tempo, afinal. No exato instante em que ela ia proferir as palavras zombeteiras, um som baixo, um bip soou, e uma pequena luz de emergência em um canto da cabine piscou fracamente. Foi o começo. Um por um, os instrumentos mortos começaram a voltar à vida. Luzes verdes, azuis e vermelhas coloriram misticamente a cabine escura. O logotipo de inicialização apareceu nas telas, logo seguido por uma exibição densa de informações de voo complexas. Um zumbido baixo percorreu a fuselagem, que começou a vibrar sutilmente. A energia fluiu para os motores, e os flaps nas asas se moveram em um teste. Era uma visão majestosa, como um gigante acordando de um longo sono e se espreguiçando. Sofia ficou de boca aberta. Não conseguia acreditar no que via. As asas de Ícaro, abandonadas por dezenas dos melhores especialistas, haviam sido despertadas pelas mãos daquele mecânico asiático brasileiro taciturno. Ela desceu da cabine e parou na frente de Arthur. Seu rosto estava coberto de suor e graxa, mas brilhava mais intensamente do que nunca. Seus olhos profundos ardiam silenciosamente com satisfação. Quem diabos é você? A voz de Sofia tremia. O desprezo e a zombaria haviam desaparecido, substituídos por pura admiração e um medo inexplicável. Arthur deu um pequeno sorriso. Foi a primeira vez que ela ouviu sorrir. Meu trabalho está feito, capitã. Agora é a sua vez de cumprir a promessa. Suas palavras a fizeram corar. A proposta imprudente e ofensiva que ela havia feito voltou como um bumerangue para atingi-la. Mas ela era uma oficial da Marinha do Brasil. Tinha que honrar sua palavra. Acima de tudo, ela queria saber mais sobre o homem à sua frente. Era mais do que simples curiosidade, era uma atração poderosa. Tudo bem. Uma promessa é uma promessa, disse Sofia, tentando parecer indiferente. Vamos para o meu alojamento. Não é longe daqui. Ela se virou e começou a andar, e Arthur a seguiu em silêncio. A luz da lua, entrando pela fresta da porta do hangar, banhava as renascidas asas de Ícaro em prata. As enormes asas de aço pareciam prontas para alçar voo a qualquer momento, imponentes e cheias de vida. O alojamento de Sofia Almeida ficava na área de oficiais da base, um apartamento impecável. Quando a porta se abriu, o cheiro de graxa foi substituído por um aroma suave de café e linho recém-lavado. O interior era surpreendentemente arrumado e acolhedor para a morada de um militar. Algumas pinturas abstratas pendiam das paredes e, na estante, ao lado de livros de estratégia militar, havia clássicos da literatura brasileira. O espaço refletia uma personalidade tão organizada e sólida quanto sua aparência. Fique aí, disse Sofia para Arthur, que estava parado na entrada. Não quero esse seu cheiro dentro de casa. Ela entrou no banheiro e pouco depois, voltou com algumas toalhas, uma camiseta limpa e uma calça de moletom larga. Tome um banho primeiro. O banheiro de hóspedes é aquele ali. Ela apontou com o queixo para o final do corredor. Seu tom ainda era ríspido, mas continha uma emoção sutilmente diferente de antes. Era uma mistura de constrangimento, curiosidade e talvez, um pingo de consideração. Arthur pegou as roupas em silêncio e foi para o banheiro. A água quente que escorria por seu corpo parecia dissolver o cansaço e a tensão do dia. No espelho, seu corpo era uma tela de cicatrizes.
Ferimentos de bala, cortes, arranhões de estilhaços manchavam sua pele, testemunhando seu passado. Ele fechou os olhos. Acima do som da água, pareceu ouvir os gritos de seus companheiros. Ele balançou a cabeça com força, afastando a alucinação. O passado estava morto. Ele não era Arthur Rocha, apenas um mecânico sem nome. Quando saiu do banho, Sofia o esperava na sala de estar. Havia preparado 2 copos de uísque e alguns petiscos sobre a mesa de centro. Ela também havia tomado banho, seus cabelos loiros e úmidos estavam enrolados em uma toalha, e ela vestia roupas confortáveis. Sem maquiagem, parecia mais jovem, mas seus olhos azuis ainda eram profundos e frios. Sente-se, disse ela, apontando para o sofá em frente. Quando Arthur se sentou, ela empurrou um copo de uísque em sua direção. Obrigada. O que você fez com o Ícaro foi incrível. Finalmente, ela falou com sinceridade. É apenas meu trabalho, respondeu Arthur secamente, levantando o copo e tomando um gole. O líquido ardente desceu por sua garganta, aquecendo seu interior. Trabalho? Nunca vi um técnico como você. Parecia que você estava conversando com a máquina. Tratando-a como se fosse um ser vivo. Sofia mexia em seu copo, seu olhar fixo e persistente no rosto dele. Toda máquina tem uma alma. A filosofia do projetista, o suor do construtor e a vontade de quem a utiliza. Se você não entende isso, permanece apenas um mero reparador. E você não é um mero reparador. Tampouco sou alguém importante, Arthur cortou a conversa. Ele não queria revelar sua identidade. Envolver-se com aquela mulher era perigoso. Seu passado não pertencia apenas a ele. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, quebrado apenas pelo tilintar dos copos de uísque. Sofia, parecendo tomar uma decisão, finalmente falou. As asas de Ícaro. Não é apenas um bombardeiro. Sua voz baixou, tornando-se mais grave. É o legado do meu pai. Pela primeira vez, os olhos de Arthur se arregalaram ligeiramente. Meu pai, o Dr. Ricardo Almeida, foi o engenheiro-chefe que projetou aquela aeronave. Ele era considerado um gênio no campo da engenharia aeronáutica. O Ícaro era a obra de sua vida, continha tudo o que ele era. O sonho dele era criar um verdadeiro fantasma no céu, algo que superasse toda a tecnologia furtiva existente. Sua voz tremeu levemente. Mas quando o projeto estava quase concluído, meu pai morreu em um acidente misterioso. Foi encerrado como um simples vazamento de gás no laboratório, mas eu não acredito nisso. Meu pai não era descuidado. A segurança sempre foi sua prioridade máxima. Sofia virou o uísque de uma vez. E logo após a morte dele, surgiram evidências de que parte dos dados cruciais do projeto Ícaro havia vazado. O alto comando da aeronáutica abafou o caso, mas eu sei. Alguém assassinou meu pai e roubou sua tecnologia. E o vírus do sono, de que você falou hoje. Tenho certeza de que foi obra dos assassinos dele. Eles não queriam que o protótipo voasse e que seu desempenho fosse revelado ao mundo. A história dela era chocante. Não era uma simples falha mecânica, mas parte de uma conspiração gigantesca envolvendo assassinato e roubo de tecnologia. Arthur percebeu que, sem querer, havia mergulhado fundo demais naquele assunto. Por que está me contando isso? Ele perguntou cautelosamente. Eu não sei, Sofia balançou a cabeça. Eu só senti que podia confiar em você. Na maneira como você olhou para o Ícaro, como tocou. Eu vi algo que via no meu pai. Um amor puro e reverência pela máquina. Pensei que alguém assim não poderia ser uma pessoa má. Ela riu de si mesma. Engraçado, não é? Contando meus segredos mais profundos a um homem que acabei de conhecer, um homem para quem fiz uma proposta tão ofensiva. Arthur não disse nada. Em vez disso, encheu seu próprio copo e o copo vazio dela. Nos olhos dela, cheios de tristeza e raiva, ele viu seu próprio passado. Os dias cinzentos em que perdeu sua honra e seus companheiros, vivendo e engolindo o desejo de vingança. Arrumando as coisas do meu pai, encontrei isto.
Sofia se levantou, foi até uma escrivaninha e voltou com uma pequena peça de metal. Parecia um pingente com um símbolo peculiar gravado. Uma forma bizarra que se assemelhava a uma serpente de múltiplas cabeças, ou talvez um monstro mitológico. Poucos dias antes de morrer, meu pai me deu isto e disse: se algo acontecer comigo, leve isto e procure a sombra. Eram palavras enigmáticas. Meu pai morreu, e eu nunca descobri o que significava. Ela colocou a peça de metal sobre a mesa. No momento em que a viu, todo o corpo de Arthur congelou. Um choque, como se seu coração despencasse, atingiu seu cérebro. Sua respiração ficou ofegante, sua visão turva. A cicatriz em sua sobrancelha começou a latejar violentamente. Aquele símbolo. Ele o conhecia. O emblema de um pesadelo que ele jamais poderia esquecer. A organização secreta que aniquilou sua unidade e tirou a vida de seus companheiros. A única pista que eles deixaram para trás foi aquele símbolo. Gravado em um cartucho de bala que ele encontrou em meio à pilha de corpos. Leviatã. O monstro das profundezas que tudo devora. Uma organização cruel e gigantesca que controlava secretamente o mercado internacional de armas e mercenários. Nos últimos anos, Arthur havia caçado seus rastros, mas eles eram como o monstro que lhes dava nome, sem deixar vestígios. E agora, o símbolo daquele pesadelo estava bem na sua frente. O pai de Sofia Almeida e seus próprios companheiros. Duas tragédias aparentemente sem conexão, agora terrivelmente ligadas sob o mesmo nome, Leviatã. O que foi? Você está pálido, Sofia notou sua mudança, preocupada. Arthur, com a mão trêmula, pegou a peça de metal. O toque frio parecia congelar sua alma. Ele lentamente levantou a cabeça e olhou para Sofia. Seus olhos não eram mais os de um mecânico impassível. Eram chamas de vingança ardendo nas profundezas de um abismo, misturadas com uma dor e fúria indescritíveis. Capitã. Os homens que mataram seu pai. São os mesmos que mataram meus companheiros. Sua voz saiu rouca e baixa, como metal arranhando metal. Não havia mais necessidade de se esconder. O destino teimosamente o havia agarrado pelo colarinho e o arrastado de volta para o meio de um campo de batalha sangrento. E desta vez ele não estava sozinho. A confissão de Arthur congelou o ar da sala. Por um momento, Sofia não conseguiu processar suas palavras. Os homens que mataram meus companheiros, ela não sabia nada sobre o passado do homem à sua frente. Para ela, ele era apenas um mecânico talentoso, um forasteiro com uma sombra profunda. O que você quer dizer? Seus companheiros? Quem é você, afinal? Sua voz tremia de confusão. Arthur olhou para o emblema do Leviatã em sua mão. O toque frio do metal trouxe de volta as memórias daquele dia com uma clareza brutal. O som da explosão e o prédio desabando, os rostos de seus homens caindo sob uma chuva de balas e sua própria impotência. Lentamente, com grande dificuldade, ele começou a falar. Meu nome é Arthur Rocha. Eu era capitão de corveta e líder de equipe do grupamento de mergulhadores de combate, o GRUMEC. Suas palavras foram outro choque para Sofia. GRUMEC. A força de elite da Marinha do Brasil, comparável aos navies SALS americanos. E um líder de equipe entre eles era a elite da elite. Aquele homem com seu macacão manchado de graxa consertando aviões velhos, tinha um passado tão formidável. Há alguns anos estávamos em uma operação secreta na fronteira. A missão era desmantelar uma organização de tráfico de armas. Mas a inteligência estava errada. Era uma armadilha. O lugar que invadimos não era o esconderijo de simples traficantes. Eram muito maiores e muito mais cruéis. Sua voz era desprovida de emoção, como se estivesse lendo um velho relatório. Mas por trás daquela secura, Sofia podia sentir a dor excruciante. Fomos encurralados, superados em poder de fogo. O apoio foi cortado, as comunicações também. Lutamos até o fim, mas todos os membros da minha equipe morreram. Só eu sobrevivi. A cicatriz em sua sobrancelha parecia mais escura.
No meio do caos, quando finalmente consegui escapar, encontrei isto nos corpos dos inimigos. Ele apontou para o emblema do Leviatã. A investigação revelou que eles eram uma organização secreta chamada Leviatã. Mas foi só até aí que cheguei. O alto comando abafou o incidente. Preocupações políticas, atritos diplomáticos. No final, jogaram toda a culpa do fracasso da missão em mim e me forçaram a uma dispensa desonrosa. Fui abandonado pela minha pátria e pela minha força. Ele havia perdido tudo. Companheiros, honra, pátria. O que lhe restava eram memórias terríveis e um desejo de vingança. Ele perseguiu Leviatã, mas a verdadeira face da organização era como uma sombra, impossível de capturar. No final, ele desistiu de tudo e se escondeu nesta base militar, no fim do mundo. Para esquecer o passado, apagar o nome Arthur Rocha e viver simplesmente como um mecânico anônimo. Terminando sua história, Arthur respirou fundo, como um homem exausto. Expor a ferida que guardava há tanto tempo em seu peito era uma dor lancinante. Sofia ficou sem palavras. A tragédia da morte de seu pai parecia pequena diante do sofrimento devastador que o homem à sua frente havia suportado. Ela percebeu o quão tola tinha sido. Cega pela própria dor, ela não vira as feridas dele e o provocara de forma tão imprudente. Sinto muito, sua voz tremeu. Eu não sabia que você carregava uma dor tão grande. Sinto muito mesmo. Não precisa se desculpar. Já passou. Arthur balançou a cabeça, mas seus olhos ainda estavam presos no passado. Sofia se levantou e foi para o lado dele. Com cuidado, muito cuidado, ela pegou a mão dele. A mão, áspera com calos e graxa, era rude, mas ela podia sentir uma profunda tristeza e calor dentro dela. Não. Não passou. Você e eu. Agora temos o mesmo inimigo. Seus olhos azuis brilharam com determinação. Leviatã. Eles mataram meu pai e mataram seus companheiros. Nós não estamos mais sozinhos. Arthur olhou para o rosto dela. Em seus olhos não havia pena ou compaixão. Era uma profunda conexão e resolução que só aqueles que compartilham a mesma ferida podem ter. Pela primeira vez, ele sentiu como se tivesse encontrado alguém que entendia sua dor. Naquela noite, eles não trocaram mais muitas palavras. Mas no silêncio comunicaram muito mais. Eles viram as feridas um do outro e entenderam a raiva um do outro. A noite vulgar e provocativa que Sofia havia proposto se transformou em algo completamente diferente. Não era uma união de corpos, mas uma união de duas almas feridas. Sofia soltou a mão dele e acariciou seu rosto. E então, suavemente, ela beijou a cicatriz em sua sobrancelha. Foi um gesto de consolo e um juramento. Uma promessa silenciosa de que ela compartilharia o peso de sua dor. Arthur a abraçou pelos ombros. Seu corpo esguio tremia levemente. Através dela, ele sentiu que estava recuperando as emoções humanas que havia perdido. Um pequeno calor começou a se infiltrar em seu mundo cinzento, antes preenchido apenas por vingança. Os dois, encostados no sofá, assistiram ao amanhecer pela janela. A chuva que caíra durante a noite havia parado, e o céu a leste começava a se tingir de um leve tom alaranjado. A noite longa e escura estava passando, e uma nova manhã estava chegando. E agora? O que faremos? Sofia perguntou baixinho, aninhada em seu peito. Primeiro, precisamos conhecer o inimigo. O que é o Leviatã, quem o lidera e qual é o próximo alvo deles? A voz de Arthur havia recuperado a calma. Mas não era a calma vazia de antes. Era a calma de uma lâmina afiada com um propósito claro. Entre os pertences do seu pai, havia mais alguma coisa? Além daquele emblema, alguma outra pista? Sofia pensou por um momento. Sim. Um chip de dados criptografado. Meu pai me confiou pouco antes de morrer. A melhor equipe de criptografia da Marinha não conseguiu decifrá-lo. Concluíram que era apenas uma série de dados sem sentido. Os olhos de Arthur brilharam. Posso ver? Claro. Vou buscar agora mesmo. Sofia se levantou e foi até a escrivaninha.
Arthur olhou para o sol nascendo do lado de fora. A escuridão ainda não havia se dissipado completamente, mas ele não estava mais sozinho nela. Ao seu lado, outra chama, nascida da mesma ferida, ardia junto com ele. Assim como Prometeu trouxe o fogo para a humanidade, as asas de Ícaro, ressuscitadas da beira da morte, agora lhes entregavam a brasa da vingança. E essa brasa logo se tornaria uma chama colossal contra o monstro gigante Leviatã, que ameaçava engolir o mundo. A noite da promessa havia terminado, e o dia do julgamento estava apenas começando. O chip de dados que Sofia trouxe era um microchip preto do tamanho de uma unha. Aparentemente, um dispositivo de armazenamento comum. Ela conectou o chip a um notebook. Na tela, apareceu apenas um arquivo de texto com letras e números aleatórios, sem sentido aparente. É só isso, disse Sofia, desapontada. Os especialistas em criptografia da Marinha tentaram de tudo, desde ataques de força bruta a todos os algoritmos de decodificação conhecidos, mas falharam. Disseram que parecia mais com dados corrompidos do que com uma criptografia. Arthur examinou a tela atentamente. Ele não era um especialista em computação, mas suas habilidades em criptografia e análise de inteligência, aprendidas em seus dias nas forças especiais, superavam as de muitos especialistas. Ele começou a procurar por padrões sutis na cadeia de caracteres aparentemente aleatória. A frequência de certas letras, a regularidade das sequências numéricas, o espaçamento entre os blocos. Seu cérebro analisava e combinava os dados com a velocidade de um supercomputador. Isso não é uma criptografia comum, disse Arthur, depois de um longo tempo olhando para a tela. Criptografias são feitas para serem decifradas. Mas isto foi feito para ser escondido. É como esconder uma ilha minúscula no meio de um oceano de dados. Sem as coordenadas da ilha, você nunca a encontrará. Então não há como acessá-lo. Não. Precisamos da chave para encontrar as coordenadas. O pai da capitã deve ter deixado essa chave em algum lugar. Algo muito pessoal que apenas alguém próximo a ele saberia. Sofia franziu a testa. As memórias com o pai eram tantas, tão vastas. Ela começou a recordar as histórias que ele contava, os livros que liam juntos, as músicas que gostavam de ouvir. Meu pai adorava a mitologia greco-romana. Especialmente a história de Prometeu. O titã que foi punido por roubar o fogo dos deuses para dá-lo aos humanos, acorrentado a uma rocha para ter seu fígado devorado por uma águia. Meu pai dizia que Prometeu não era apenas um titã, mas um grande pioneiro que se sacrificou pelo progresso da humanidade. Ao ouvir isso, os olhos de Arthur brilharam. Prometeu. Havia algum número ou palavra relacionada a esse mito? Algo que seu pai enfatizava? Sofia mergulhou em pensamentos profundos. De repente, algo lhe veio à mente. A águia. Meu pai sempre enfatizava que a punição de Prometeu durou uma eternidade, que a águia devorava seu fígado todos os dias por 3.000 anos. E ele me disse que o nome da águia era Eton. 3.000 anos e Eton. Arthur imediatamente começou a digitar no teclado do notebook. Na janela de senha do programa de decodificação, ele inseriu várias combinações de 3.000 e a Eton. Após algumas tentativas fracassadas, ele digitou a combinação A3T0N e pressionou Enter. Algo incrível aconteceu. A cadeia de caracteres sem sentido que preenchia a tela desapareceu instantaneamente, e novos arquivos começaram a aparecer em seu lugar. Era como se as comportas de uma enorme represa se abrissem, revelando a verdade escondida. Os arquivos estavam divididos em várias pastas, diários de pesquisa, planilhas rastreando fluxos financeiros, arquivos de áudio de reuniões secretas e uma pasta com fotos e informações pessoais de dezenas de indivíduos. Os dois prenderam a respiração e começaram a abrir os arquivos um por um. Era um registro aterrorizante da verdadeira natureza do Leviatã. O Leviatã não era uma simples organização criminosa de tráfico de armas. Era um gigantesco governo sombrio, com tentáculos que se estendiam por corporações de defesa globais, capital financeiro e até mesmo agências de inteligência de alguns países.
Eles fomentavam guerras fornecendo armas às zonas de conflito, lucrando imensamente no processo. Políticos ou empresários que atrapalhassem seus interesses eram impiedosamente assassinados. Era a mão invisível que movia o mundo na direção que desejava, roubando tecnologia, manipulando mercados de ações e controlando a opinião pública. O pai de Sofia, Dr. Ricardo Almeida, havia descoberto que parte do financiamento do projeto Ícaro estava sendo desviada para o Leviatã. Correndo grande risco, ele rastreou secretamente o fluxo de dinheiro e, no processo, coletou evidências sobre as figuras-chave do Leviatã e suas atividades criminosas. Quando o Leviatã percebeu, eles o assassinaram. A operação que dizimou a unidade de Arthur também fazia parte do plano do Leviatã. Eles usaram a equipe de Arthur como isca para eliminar uma organização rival de traficantes de armas e, ao mesmo tempo, jogaram a culpa do fracasso da missão nos militares brasileiros, fortalecendo ainda mais sua influência na região. Arthur e seus homens foram meros peões em um tabuleiro de xadrez gigante. Enquanto revisavam os arquivos, os dois mal conseguiam conter a raiva crescente. A pasta de informações pessoais continha rostos que eles nunca imaginariam. Empresários respeitados, políticos influentes e até mesmo generais de alto escalão das Forças Armadas brasileiras. Figuras que gozavam de respeito e confiança da sociedade eram, por trás de suas máscaras, parte daquele monstro abominável. E no topo de tudo, a foto de um homem, Viktor Orlov. Um negociante de armas de origem russa. Nos papéis, um empresário legítimo que dirigia uma empresa de defesa, mas na verdade o chefe do Leviatã. Na foto, ele tinha cabelos grisalhos penteados para trás, vestia um terno caro e exibia um sorriso relaxado. Mas seus olhos eram frios e implacáveis como os de uma serpente. Este desgraçado, Arthur sussurrou. Ele se lembrava do nome Viktor Orlov. A voz que dava ordens pelo rádio no dia em que sua unidade foi aniquilada provavelmente era a dele. Temos que expor essas provas ao mundo, disse Sofia, cerrando os punhos. Não. Será inútil, Arthur balançou a cabeça. O Leviatã já deve ter infiltrado a mídia e o judiciário. No momento em que divulgarmos isso, seremos rotulados como terroristas espalhando desinformação, e as provas serão descartadas como falsificadas. E então, seremos caçados pelos assassinos do Leviatã. Então, o que faremos? Não podemos simplesmente ficar parados. Para matar uma cobra, você precisa cortar a cabeça dela. Viktor Orlov. Temos que ir atrás dele diretamente, os olhos de Arthur brilhavam friamente. Mas como vamos nos aproximar dele? Ele deve ser um fantasma. Todo ser humano comete erros. Mesmo o fantasma mais perfeito ocasionalmente revela sua própria sombra. Arthur começou a vasculhar os arquivos de dados novamente, procurando por informações pessoais, hábitos, qualquer pista sobre os movimentos de Viktor Orlov. Finalmente, ele encontrou uma pequena pista no último diário de pesquisa de Ricardo Almeida. Havia uma análise da tecnologia furtiva do Ícaro e uma nota pessoal sobre Orlov. Ele é um narcisista extremo. Todo ano, em seu aniversário, ele dá uma festa secreta em sua ilha particular, o lugar que ele acredita ser o mais seguro do mundo. Lá, todas as figuras-chave do Leviatã se reúnem. Como Zeus no Monte Olimpo. O diário continha coordenadas criptografadas que sugeriam a localização aproximada da ilha. Encontrei, um leve sorriso se formou nos lábios de Arthur. O lugar para onde temos que ir. O objetivo estava definido. Eles teriam que se infiltrar no covil onde o monstro das profundezas subia à superfície para festejar e cravar uma adaga em seu coração. Era uma missão quase suicida, beirando o impossível. Mas não havia medo nos olhos dos dois. Eles não tinham mais nada a perder. Apenas a honra a ser recuperada e uma dívida de sangue a ser paga. A guerra contra as sombras estava prestes a começar. Infiltrar a festa secreta de Viktor Orlov era impossível apenas com a força dos dois. Havia um sistema de segurança de ponta envolvendo toda a ilha, os mercenários de elite do Leviatã e os procedimentos de verificação de identidade dos convidados poderosos. Arthur pensou na última peça do quebra-cabeça que precisava.
Matheus Costa. Seu antigo companheiro de equipe, o melhor especialista em comunicações e guerra cibernética. No exército, Matheus era conhecido como Fantasma. Ele entrava e saía de qualquer rede de computadores do mundo como se fosse sua casa, e nenhuma criptografia era páreo para ele. Se Arthur era a lâmina que cortava o coração do inimigo em campo, Matheus era o escudo e a bússola que abria o caminho, sendo seus olhos e ouvidos. Mas depois da tragédia daquele dia, Matheus desapareceu. Assim como Arthur, havia apenas rumores de que ele havia sobrevivido, mas ninguém sabia onde ou como ele estava vivendo. Nos registros militares, ele constava como morto em combate. Ele havia se apagado do mundo, escondendo-se como um fantasma. Precisamos encontrá-lo, Arthur explicou a Sofia sobre Matheus Costa. Com ele, podemos neutralizar a rede de segurança da ilha e abrir um caminho para nos infiltrarmos. Sem ele, esta operação nem sequer pode começar. Mas como vamos encontrá-lo? Alguém que foi dado como morto? Ele deixou um rastro. Uma linha de contato de emergência que só nós conhecemos. Um método muito antigo, que ninguém usa hoje em dia. Arthur ligou um notebook velho e acessou um sistema de bate-papo online baseado em texto, uma relíquia da era pré-internet. Ele entrou em um canal específico e deixou uma mensagem simples: a tempestade está chegando. O farol precisa de luz? Era um código que os dois haviam criado para situações de emergência. Tempestade significava uma operação perigosa, e farol significava que precisava de ajuda. Agora, tudo o que podiam fazer era esperar. Esperar que Matheus ainda estivesse vivo e visse a mensagem. 2, 3 dias se passaram sem resposta. Sofia ficava cada vez mais ansiosa, mas Arthur esperava em silêncio. Ele confiava em Matheus. Acreditava que ele também estaria em algum lugar, afiando sua lâmina, sonhando com vingança. Na madrugada do quarto dia, finalmente, uma resposta curta apareceu na tela. O farol se apagou. Mande as coordenadas. A mensagem era fria e seca, mas Arthur entendeu seu significado. Ele estava vivo e queria se encontrar. Arthur imediatamente enviou as coordenadas de um trecho isolado da costa, longe da base. No dia combinado, Arthur e Sofia dirigiram uma picape velha até o local do encontro. Era uma praia desolada, onde um farol abandonado se erguia solitário. Quando saíram do carro, um homem emergiu lentamente da sombra do farol. Ele era um pouco mais baixo que Arthur, mas de constituição robusta. Usava um capuz que cobria a maior parte de seu rosto, mas sua postura e a maneira como andava exalavam uma aura incomum. O homem parou na frente de Arthur e tirou o capuz. Era Matheus Costa. Mas o jovem alegre e brincalhão que Arthur se lembrava havia desaparecido. Seu rosto estava afiado pela dor e pela cautela, e seus olhos estavam cheios de uma profunda desconfiança. Uma terrível cicatriz de queimadura percorria sua bochecha esquerda. Há quanto tempo, comandante? A voz de Matheus era áspera, como se misturada com o som de metal. Você está vivo, Matheus. A voz de Arthur tremeu levemente. O reencontro com o companheiro que ele pensava estar morto. Mas em vez de alegria, uma pesada tristeza e culpa oprimiram seu peito. O olhar de Matheus se voltou para Sofia, ao lado de Arthur. A desconfiança em seus olhos se aprofundou. Quem é essa mulher? Uma americana? Agora você trabalha para eles? Não me entenda mal. Ela é uma aliada com o mesmo objetivo. Arthur explicou brevemente a história de Sofia e do Leviatã. Matheus ouviu de braços cruzados, em silêncio. Sua expressão raramente mudava. Então, o que você quer fazer agora? Vingança? Olhe para nós. Somos fugitivos, abandonados até pelos nossos. O Leviatã. Eles são como um país. É como tentar quebrar uma rocha com um ovo. Sua voz estava carregada de um profundo cinismo e resignação. Ele parecia ter perdido toda a esperança após a tragédia. Sozinhos, seria impossível. Mas juntos a história pode ser diferente, disse Arthur, olhando diretamente nos olhos de Matheus. Preciso de suas habilidades, Matheus.
Precisamos nos infiltrar na festa de Victor Orlov. Você é o único que pode romper o sistema de segurança da ilha. Mateus soltou uma risada amarga. E por que eu deveria? Em que posso confiar? Você não conseguiu nos salvar naquele dia, comandante. Seu erro de julgamento matou todo mundo. E eu? Acabei assim. Ele apontou com o dedo para a cicatriz em sua bochecha. Suas palavras eram como adagas, perfurando o coração de Arthur. Ele não podia oferecer nenhuma desculpa. Era tudo verdade. Sinto muito, disse Arthur com dificuldade. Toda a responsabilidade daquele dia é minha. Viverei com essa dívida pelo resto da minha vida. Mas pelos nossos companheiros mortos, não podemos terminar assim. Não posso suportar vê-los vivendo e rindo. O pedido de desculpa sincero e o grito de fúria de Arthur fizeram os olhos de Mateus vacilarem. Ele também nunca havia esquecido a vingança nem por um momento. Estava apenas aprisionado pelo desespero de não poder fazer nada sozinho. Nesse momento, Sofia, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Senhor Costa, certo? Sou Sofia Almeida. Meu pai foi assassinado pelo Leviatã. Assim como o Sr. Rocha, estou arriscando tudo para me vingar deles. Precisamos desesperadamente de sua ajuda. Sua voz firme e sincera tocou o coração de Mateus. Ele olhou de um para o outro por um longo tempo. Um homem como um lobo ferido e uma mulher forte que transformou a dor da perda em fúria. Nos olhos deles, ele viu a mesma chama que ardia dentro de si. Ah, que se dane, Mateus suspirou longamente. De qualquer forma, estou farto de viver escondido assim. Ele levantou a cabeça e olhou para Arthur. O brilho de antigamente estava de volta em seus olhos. Tudo bem. Eu estou dentro. Vou com vocês até o inferno, se for preciso. Com sua aceitação, um leve alívio finalmente apareceu no rosto de Arthur. Mas com uma condição. O comando desta operação é meu. Toda a autoridade sobre comunicações, inteligência e hacking pertence a mim. O comandante seguirá minhas ordens em campo. Não podemos repetir os erros daquele dia. Sua condição era firme. Era uma desconfiança em relação ao seu antigo líder, Arthur, e também um desejo de provar suas próprias habilidades. Arthur, sem hesitar, assentiu. Tudo bem. Feito. A antiga relação de líder e subordinado não importava mais. Eles eram agora companheiros com o mesmo objetivo, enfrentando o inimigo colossal chamado Leviatã. Finalmente a última peça da vingança foi encaixada. O guerreiro com vontade de aço, Arthur Rocha, a oficial queimando de vingança, Sofia Almeida, e o fantasma que tudo vê, Mateus Costa. Os três, sob o farol abandonado, superaram os fantasmas do passado e apertaram as mãos firmemente para dar o primeiro passo perigoso em direção ao futuro. O mar, como se conhecesse sua determinação, rugia com ondas violentas. Com a chegada de Mateus, o plano de vingança ganhou um ritmo acelerado. Eles se mudaram para o esconderijo de Mateus. Por fora parecia um ferro velho comum, mas no subsolo havia um bunker secreto equipado com tecnologia de ponta. Nos últimos anos, Mateus havia rastreado o Leviatã e se preparado para uma guerra solitária. No centro do bunker havia uma enorme mesa com tela sensível ao toque. Mateus combinou os dados do chip de Ricardo Almeida com as informações que ele havia coletado e projetou um mapa tridimensional do alvo na tela. O nome da ilha é Lágrima de Orfeu. Um nome poético para o que é, na verdade, a fortaleza mais impenetrável do planeta, Mateus começou a explicar, deslizando o dedo sobre o mapa. Seus olhos eram os de um analista afiado. A ilha é dividida em 3 setores, a doca externa e a área de segurança, a área central onde a festa acontece, e o centro de controle e sala de servidores no subsolo da mansão. Nosso objetivo final é aquela sala de servidores. Ele ampliou o mapa para mostrar os sistemas de defesa da ilha. A tela se encheu de pontos e linhas vermelhas. A primeira barreira é a guarda costeira. Em um raio de 5 quilômetros ao redor da ilha, há uma teia de sonares subaquáticos e sensores de movimento.
Aproximar-se de submarino ou nadando é suicídio. A única rota de acesso é a doca oficial, usada pelos convidados. Então precisaremos de disfarces, disse Arthur. Exatamente. Eu invadi a lista de convidados e selecionei alguns cuja presença é incerta. Roubaremos suas identidades para entrar. Precisaremos de máscaras hiperrealistas baseadas nos dados faciais deles para passar pelo sistema de reconhecimento facial. Eu posso cuidar disso. Matheus então explicou a segurança interna da ilha. O interior da ilha é ainda mais complicado. Câmeras de alta performance por toda parte, sensores infravermelhos e de pressão embutidos no chão e nas paredes. Os guardas são todos mercenários de elite do Leviatã. Mas o verdadeiro problema é outro. Ele apontou para a mansão central. Toda esta mansão é controlada por um sistema de segurança integrado chamado Cérbero. É um sistema de defesa baseado em inteligência artificial que detecta, avalia e executa protocolos de resposta a ameaças de forma autônoma. Por exemplo, se um tiro for detectado em uma área, ele instantaneamente tranca todas as portas daquela área e lança drones de defesa. Se nos movermos precipitadamente, seremos ratos em uma ratoeira. A situação era muito pior do que imaginavam. A expressão fortaleza não era suficiente. O rosto de Sofia endureceu. Então, como vamos passar por esse sistema? Não vamos passar. Vamos enganá-lo. Um sorriso confiante apareceu nos lábios de Matheus. O Cérbero é um sistema quase perfeito, mas tem uma única fraqueza: é uma inteligência artificial. Ele opera com base em protocolos e dados predefinidos. Vou alimentar o Cérbero com dados falsos continuamente para sobrecarregar o sistema. Por exemplo, enquanto envio um sinal de tiroteio falso na ala leste da mansão para concentrar as forças de segurança lá, nós nos infiltraremos pela ala oeste. Uma espécie de cortina de fumaça digital. Para que essa operação funcione, a comunicação com o campo será crucial. Arthur apontou o ponto-chave. Exatamente. É por isso que precisamos de equipamentos de comunicação especiais. O Leviatã bloqueia todas as redes de comunicação comerciais e usa sua própria rede criptografada. Vou me infiltrar nessa rede e criar nosso próprio canal secreto. O comandante e a capitã usarão fones de ouvido para receber minhas navegações e instruções. O plano geral da operação começou a tomar forma. Enquanto Matheus travava uma guerra digital do lado de fora para abrir caminho, Arthur e Sofia executariam a missão física no local. Temos 2 objetivos. Matheus marcou 2 pontos na tela. O primeiro é a sala de servidores no subsolo. Lá estarão os dados originais de todos os crimes do Leviatã. O que Ricardo Almeida deixou é apenas a ponta do iceberg. Vamos copiar todos esses dados e transmiti-los em tempo real para as principais agências de notícias e tribunais internacionais do mundo. Vamos expor a verdadeira face do Leviatã para todos verem. Quando isso acontecer, a ilha se tornará um caos. Exatamente. E esse será o momento de executar o segundo objetivo. Assim que a transmissão de dados começar, Victor Orlov tentará destruir a sala de servidores e fugir. Sua rota de fuga prevista é um heliporto secreto atrás da mansão. Comandante, capitã, assim que a transmissão de dados estiver concluída, vocês irão imediatamente para lá e impedirão Orlov. O plano era meticuloso e preciso. Mas se uma única variável desse errado, tudo seria em vão. E os equipamentos? Precisaremos de armas e ferramentas para a infiltração? Perguntou Sofia. Eu cuido disso, disse Arthur. Quando saí do exército, guardei algumas coisas para uma emergência. Também conheço um contato que pode fornecer o equipamento necessário por canais não oficiais. Seus olhos voltaram a ser os de um implacável líder de equipe das forças especiais. Os papéis de cada um estavam definidos. Matheus cuidaria do hacking e do suporte de inteligência, Arthur das armas e do combate, e Sofia da infiltração disfarçada e da distração interna. Os 3 eram os melhores especialistas em suas respectivas áreas. Nos dias seguintes, eles passaram as noites no bunker, simulando a operação e refinando os detalhes do plano.
Mateus começou a fabricar as identidades falsas e as máscaras especiais, enquanto Arthur secretamente adquiria armas e equipamentos. Sofia estudava os padrões de comportamento e a maneira de falar das pessoas que iria personificar, preparando-se para a infiltração. O processo de preparação correu bem, mas o ar no bunker estava sempre tenso. Eles não estavam se preparando para uma simples vingança. Estavam se preparando para lutar contra um mal gigantesco que governava o mundo, uma guerra da qual talvez nunca voltassem. 2 dias antes do início da operação, todos os preparativos estavam concluídos. As máscaras especiais feitas por Mateus eram tão perfeitas que era impossível distingui-las das pessoas reais, e as armas que Arthur conseguiu estavam totalmente equipadas com silenciadores e munição especial. Os 3 se reuniram em frente à tela, para uma última revisão do plano. Qual a probabilidade de sucesso? Sofia perguntou em voz baixa. Mateus hesitou por um momento antes de responder. Assumindo que tudo corre exatamente como planejado. Menos de 10%. 10%. Um número desesperador. Mas ninguém vacilou. A probabilidade de sucesso não importava para eles. Era algo que eles tinham que fazer, e mesmo que falhassem e morressem, não haveria arrependimentos. 10% é o suficiente, disse Arthur em voz baixa. Uma probabilidade perfeita para morrer. Suas palavras fizeram Mateus e Sofia sorrirem fracamente. Em meio ao medo e à tensão, uma estranha camaradagem e determinação uniam os 3 firmemente. O projeto da vingança estava concluído. Agora tudo o que restava era caminhar diretamente para o inferno onde o monstro do abismo vivia. Na noite anterior ao início da operação, o ar no esconderijo estava pesado, como a calmaria antes da tempestade. Amanhã, a esta hora, eles estariam no lugar mais perigoso do mundo, ou talvez já fossem corpos frios. O medo da morte pairava como uma névoa tênue dentro do bunker. Mateus passou a noite inteira imerso em seu computador. Seus dedos dançavam sobre o teclado com uma velocidade estonteante. Ele estava fazendo os preparativos finais para se infiltrar no sistema de segurança da ilha. Suas costas estavam curvadas em concentração, e seu rosto, iluminado pela luz do monitor, estava sombrio e determinado. Ele era responsável pelos olhos, ouvidos e pela própria vida da equipe. O peso da responsabilidade em seus ombros era esmagador. Arthur, em um canto do depósito, inspecionava as armas que havia preparado. Uma pistola com silenciador, pequenas bombas de fabricação especial e uma faca militar afiada. Com a delicadeza de um mecânico lidando com máquinas, ele desmontava, lubrificava e montava novamente cada peça do equipamento. Cada um de seus movimentos continha a fria determinação para a batalha do dia seguinte. As armas eram uma extensão de si mesmo, sua única ferramenta para a sobrevivência. Sentindo o toque frio da arma, ele se lembrou dos rostos de seus companheiros perdidos. Desta vez, ele certamente vingaria suas mortes injustas. Ele fez um juramento silencioso. Sofia estava sentada à mesa, olhando para a identidade falsa e o convite da festa. A partir de amanhã, ela não seria a capitã de corveta Sofia Almeida, mas Helena, a jovem esposa de um corrupto traficante de armas. Ela praticava as expressões e o tom de voz de Helena em frente a um espelho. Arrogante, um pouco alheia ao mundo, mas com uma aura sutil que ninguém ousaria subestimar. Era uma persona completamente diferente de sua verdadeira natureza, mas ela teria que atuar perfeitamente para sobreviver. Ela apertou com força em sua mão um pequeno medalhão com a foto de seu pai. Pai, olhe por mim. Eu vou conseguir a sua vingança. Depois da meia-noite, Mateus finalmente se levantou. Os preparativos estão concluídos, sua voz estava cansada, mas seus olhos brilhavam intensamente. Fizemos tudo o que podíamos. O resto está nas mãos do destino. Arthur também terminou de inspecionar suas armas e se aproximou dele. Sofia se levantou. Os 3 se entreolharam em silêncio. Nos últimos dias, eles haviam se tornado mais do que simples colegas, estavam ligados por um forte laço. Eram companheiros de armas que compartilhavam a mesma ferida e caminhavam em direção ao mesmo objetivo.
Uma última bebida. Mateus pegou uma garrafa de uísque e 3 copos velhos de uma prateleira empoeirada. Esta é a primeira vez que abro isto desde aquele dia. Aquele dia. Palavras que todos entendiam sem necessidade de explicação. O dia em que perderam tudo. Mateus serviu o uísque em cada copo. O líquido âmbar tremulava silenciosamente. Pelos companheiros que perdemos, disse Arthur em voz baixa, levantando seu copo. E por nós que certamente voltaremos vivos, acrescentou Mateus. Pela vingança, disse Sofia por último. Os 3 copos se chocaram no ar. O som tilintante ecoou no bunker silencioso. Eles beberam o uísque de um só gole, em silêncio. O álcool ardente desceu por suas gargantas, parecendo derreter um pouco o gelo em seus corpos e mentes. Depois de baixar o copo, Arthur se aproximou de Sofia. Ele hesitou por um momento, depois a abraçou suavemente pelos ombros. Está com medo? Sua voz era surpreendentemente calorosa. Um pouco, Sofia respondeu honestamente. Ela era uma militar forte, mas não podia ser indiferente ao medo da morte. Mas tanto quanto medo, estou ansiosa. A ideia de finalmente poder vingar meu pai. Isso vai acontecer. Estarei com você, não se preocupe. As palavras de Arthur carregavam uma forte convicção. Seus braços eram largos e firmes. Sofia encostou a cabeça em seu peito. As batidas de seu coração eram fortes e regulares. Ouvir aquele som, estranhamente, a acalmou. Entre os dois, fluía um sentimento mais profundo e terno do que a simples camaradagem. Se era amor ou um vínculo forjado em circunstâncias extremas, eles não sabiam. Mas o fato era que eles haviam se tornado indispensáveis um para o outro. Observando a cena, Mateus se afastou silenciosamente. Ele entendia os sentimentos dos dois. Era um instinto natural para os seres humanos buscarem consolo um no outro diante da morte. Ele acendeu um cigarro e parou sob o duto de ventilação do bunker. A fumaça acinzentada se dissipou na escuridão. Através da fumaça, ele via os rostos dos companheiros que morreram com ele naquele dia. Desculpem, pessoal. Demorei muito. Mas agora estou indo cobrar a dívida de vocês. Esperem só mais um pouco. Assim, a noite antes da tempestade se aprofundou. Os 3 passaram a última noite à sua maneira. Alguém inspecionando armas e jurando vingança, alguém relembrando o passado e fortalecendo o coração, e alguém compartilhando o calor do corpo para superar o medo. Ao amanhecer, eles terminaram todos os preparativos e saíram do bunker. Nos rostos deles, dentro da van velha, não havia mais medo ou hesitação. Apenas uma determinação fria e afiada. O carro partiu silenciosamente na escuridão, em direção ao coração do Leviatã. O mundo ainda estava em sono profundo, e ninguém sabia que as 3 pessoas naquela pequena van se tornariam o epicentro da tempestade que abalaria o destino de um império gigante. O iate de luxo que se dirigia à lágrima de Orfeu era o auge da opulência. No convés, o champanhe fluía como um rio, e as encarnações da riqueza e do poder de todo o mundo trocavam sorrisos falsos, confirmando a ganância mútua. Arthur e Sofia se misturaram a eles com naturalidade. Arthur estava disfarçado de Sr. Shen, um gestor de ativos de um banco suíço. Uma peruca grisalha, um terno de grife sob medida e uma máscara especial que alterava até mesmo os menores movimentos musculares de seu rosto o transformaram em uma pessoa completamente diferente. Em silêncio ele bebia sua taça de champanhe, observando atentamente os movimentos das pessoas ao redor. Seus olhos não perdiam a vigilância e a suspeita escondidas por trás da vaidade e hipocrisia da festa. Sofia se tornou Helena, a esposa mimada e fútil de um novo oligarca russo. Adornada com um vestido deslumbrante e joias caras, ela tratava as pessoas com uma expressão de tédio. Sua beleza se destacava, e muitos homens se aproximavam dela. Ela sorria na medida certa, flertava um pouco e os mantinha à distância. Seu papel era atrair a atenção e, ao mesmo tempo, não levantar suspeitas de ninguém. Estão me ouvindo? Canal de comunicação aberto a partir de agora.
Qualquer coisa que não seja minha voz será tratada como ruído, a voz de Mateus soou no minúsculo fone de ouvido em seus ouvidos. Aqui é Chaplin. Recebido, alto e claro, respondeu Arthur em voz baixa. Chaplin era seu codinome, combinando com sua identidade falsa. Aqui é Marilyn. Ouço perfeitamente, respondeu Sofia, fingindo pedir um coquetel. Quando o iate se aproximou da doca da ilha, a segurança pesada ficou evidente. Guardas de terno preto estavam posicionados por toda parte, e seus olhares eram frios, em descompasso com a atmosfera festiva. Primeira barreira. Verificação de identidade. Já implantei os dados da máscara no servidor, mas ajam naturalmente para o caso de algo dar errado. A voz de Mateus estava tensa. Os dois desembarcaram do iate com os outros convidados. Enquanto esperavam na fila no balcão de verificação, Sofia fingiu tropeçar e se apoiou no braço de Arthur. Oh, me desculpe. Acho que bebi champanhe demais. Sua voz dengosa atraiu brevemente os olhares das pessoas ao redor. Naquele momento, Arthur passou pelo funcionário do balcão e, com um movimento rápido, usou um scanner em miniatura para clonar o cartão de acesso pendurado no pescoço dele. Era uma chave reserva para entrar na mansão mais tarde. Logo chegou a vez deles. Quando pararam em frente ao balcão, uma câmera escondida escaneou seus rostos. Por um momento, silêncio. Suor frio escorreu pelas costas de Arthur. Se o hacking de Mateus tivesse falhado, tudo terminaria ali. Verificação concluída. Senhor Shen, Madame Helena. Aproveitem a festa. Felizmente, o sistema reconheceu perfeitamente suas identidades falsas. Os dois soltaram um suspiro de alívio e subiram em um carrinho de golfe que os levaria à mansão. A mansão era ainda maior e mais luxuosa do que imaginavam. Construída em mármore branco, lembrava um antigo templo grego. O jardim estava repleto de plantas raras e obras de arte. Mas por trás de toda aquela beleza, a sombra da morte pairava densamente. Entramos na mansão. A partir de agora, o sistema Cérbero está ativo. Não saiam da área designada sem minhas ordens. O aviso de Mateus soou. O salão de festas era uma exibição de riqueza e depravação. Os homens mais poderosos do mundo, usando máscaras, socializavam e fechavam negócios sujos. Arthur se movia entre eles como um fantasma, mapeando a estrutura interna. A localização das saídas de emergência, os padrões de movimento dos guardas, os pontos cegos das câmeras. Em sua mente, um mapa da mansão estava sendo desenhado com rapidez e precisão. Sofia se aproximou deliberadamente de algumas figuras influentes, flertando e atraindo a atenção deles. Sua beleza e atuação eram perfeitas, e os homens não conseguiam tirar os olhos dela. Ela estava cumprindo a importante missão de manter os olhares dos guardas fixos nela. Ótimo! O clima está perfeito. Que tal começarmos o show? Marilyn, vá para o terraço leste no segundo andar. Preciso que você cause uma pequena confusão lá. Entendido, fantasma. Sofia, de braços dados com um velho empresário que a assediava, subiu naturalmente para o segundo andar. Ao chegar ao terraço leste, ela de repente gritou e deu um tapa no rosto do empresário. Onde pensa que está tocando, seu velho pervertido? Em um instante, o local ficou tumultuado. Guardas correram imediatamente, e a atenção de todos se voltou para lá. Boa, Marilyn. Timing perfeito. Chaplin, agora. Vá para o corredor de serviço no final do corredor oeste. Aproveitando que todos os olhares estavam no terraço leste, Arthur saiu do salão de festas como uma sombra e correu em direção ao corredor oeste. No final do corredor havia uma porta com uma fechadura eletrônica. Espere um segundo. Desativando a fechadura. Quando Arthur parou em frente à porta, ouviu o som frenético do teclado de Mateus em seu ouvido. Clique. Um momento depois, a porta se abriu. Arthur se escondeu rapidamente lá dentro. O corredor de serviço era frio e escuro, em contraste com o esplendor do salão de festas. Seguindo as instruções de Mateus, ele se moveu rapidamente pelo corredor labiríntico. À frente, a 10 metros, 2 guardas em patrulha.
Eles vão virar a esquina em 3 segundos. Arthur se encostou na parede, prendendo a respiração. Um momento depois, 2 guardas passaram conversando. Depois de confirmar que eles haviam desaparecido completamente, ele voltou a se mover. Enquanto isso, Sofia, cercada por guardas, representava uma situação embaraçosa. Não foi nada, de verdade. O velhote só bebeu um pouco demais e cometeu um erro. Ela encerrou a situação com naturalidade e voltou para o salão de festas. Sua missão foi um sucesso. Ela havia comprado o tempo crucial para Arthur se infiltrar. Arthur finalmente chegou a um duto de ventilação que levava ao subsolo. Chaplin, desça por esse duto até o 3º subsolo. A sala de servidores fica logo abaixo. A partir de agora, não consigo ver as câmeras internas. Você terá que confiar em seus instintos. Entendido. Arthur abriu silenciosamente a grade do duto e desceu na escuridão. O toque frio do metal e o cheiro de poeira o envolveram. Ele desceu sem fazer barulho. A partir de agora, a verdadeira guerra começava. A hora de tirar a máscara e sacar a lâmina estava se aproximando. Os pés de Arthur finalmente tocaram o chão sólido após descer pelo frio duto de ventilação de aço. 3º subsolo, o caminho para o coração da mansão. O ar aqui era notavelmente diferente do da superfície. Úmido, frio, e a vibração de baixa frequência de máquinas enormes podia ser sentida através das paredes. Chaplin, relatório de posição, a voz de Mateus soou em seu ouvido. A partir de agora, ele teria que confiar na descrição de Arthur para entender a situação. 3º subsolo, corredor. Paredes de concreto por toda parte, caminho único. À frente, a 50 metros, vejo um feixe vermelho que parece ser um sensor de movimento infravermelho. Droga! A segurança é mais densa do que o esperado. Não toque em nada, espere. Mateus começou a analisar freneticamente os diagramas de circuito do sistema Cérbero. Ele encontrou os dados de energia que alimentavam o sensor e implantou um código para causar uma sobrecarga momentânea. O sensor será desativado por 3 segundos a partir de agora. 3, 2, 1. Corra! Assim que a contagem regressiva de Mateus terminou, o feixe vermelho desapareceu por um instante. Arthur, sem hesitar, correu pelo corredor em velocidade máxima. No momento em que seu corpo passou pela zona do sensor, o feixe vermelho reapareceu atrás dele. Se ele tivesse se atrasado por meio segundo, o alarme teria soado. Enquanto isso, no salão de festas, Sofia estava executando uma nova missão. Marilyn, está vendo o painel de controle ao lado da escada central? É o que controla a iluminação e o som da mansão. Quando eu der o sinal, desligue o disjuntor principal. Vamos causar um blackout de 5 segundos para criar uma distração. Sofia se aproximou do painel de controle, fingindo dançar. Seu coração batia forte, mas ela mantinha um sorriso relaxado no rosto. Arthur continuava a avançar para as profundezas do subsolo. O próximo obstáculo era uma porta de aço maciça, equipada com um dispositivo de reconhecimento de voz e íris. É impossível passar por aqui. Temos que encontrar um desvio. Arthur examinou os arredores. Ele notou uma pequena escotilha de manutenção no teto, perto da porta. Há uma escotilha de manutenção no teto. Parece que leva para cima. Ótimo. Suba por aí. De acordo com a planta, essa escotilha se conecta a um duto de tubulação de refrigeração que passa logo acima da sala de servidores. Arthur saltou, impulsionando-se na parede e abriu a escotilha. Dentro, escuridão total e um emaranhado de canos. Na escuridão impenetrável, ele começou a rastejar, guiado apenas pelas direções de Mateus e por seus próprios instintos. Marilyn, pronta? Execute em 5 segundos. Pronta. Chaplin, você está quase lá. A sala de servidores fica logo abaixo. Você precisa descer pela grade de ventilação no chão. A tampa está presa com 4 parafusos. Remova-o sem fazer barulho. Vou sinalizar para Marilyn causar o blackout. Aproveite a confusão para entrar.
Tudo começou a se mover como um roteiro perfeitamente ensaiado. Marilyn, agora. Sofia, sem hesitar, colocou uma luva isolante que estava escondida em seu vestido e desligou o disjuntor. Com um pop, todas as luzes do salão de festa se apagaram e a música parou. As pessoas gritaram na escuridão repentina, e o salão se transformou em caos. O que aconteceu? Um blackout? Os guardas se moveram rapidamente, tentando acalmar os convidados. Nesse exato momento, na escuridão, Arthur usou uma chave de fenda elétrica especial para soltar silenciosamente os parafusos da grade de ventilação. Ele removeu a tampa com cuidado e desceu silenciosamente para a sala de servidores. No instante em que seus pés tocaram o chão, as luzes do salão de festa se acenderam novamente. Tudo aconteceu em apenas 5 segundos. O interior da sala de servidores estava repleto de dezenas de racks de servidores emitindo uma luz azul. O zumbido dos ventiladores de refrigeração era ensurdecedor. Entrada na sala de servidores bem-sucedida. Bom trabalho. Agora começa a festa. Encontre o mainframe central. Será um servidor preto, em forma de casco de tartaruga. Você precisa implantar o programa que criei nele. Mateus enviou seu programa de hacking, uma extensão de si mesmo, para o fone de ouvido de Arthur. Arthur pegou um terminal de pulso e o conectou à porta de acesso do mainframe. Códigos de firewall complexos apareceram na tela. Droga! Firewall quíntuplo. Pior do que o esperado. Vou ter que te dar mais tempo. Mateus começou a perturbar o sistema Cerberus mais uma vez. Ele se infiltrou no sistema de drones de segurança externos e fez com que alguns deles funcionassem mal e colidissem uns com os outros. Bum! Bum! Sons de explosão vieram de fora da mansão. Os rádios das forças de segurança começaram a chiar freneticamente. Anomalia no sistema de drones externos. Possível invasão inimiga. O centro de comando de Victor Orlow também entrou em alerta. Enquanto a atenção de todos estava voltada para fora, Mateus perfurava freneticamente o firewall. Primeiro firewall rompido. Segundo. Terceiro, mas no quarto firewall seu ataque foi bloqueado. O Cerberus detectou sua intrusão e começou a rastreá-lo. Droga, fui pego. Minha localização será exposta em 1 minuto. Chaplin, não há tempo. Você tem que destruir o último firewall fisicamente. Como? Olhe para o sistema de refrigeração atrás do mainframe. Há uma válvula de fornecimento de nitrogênio líquido. Abra à força para resfriar o sistema rapidamente. A sobrecarga fará com que o último firewall desmorone. Arthur correu imediatamente para trás do mainframe. Ele viu uma válvula de emergência vermelha. Mas a válvula estava selada com uma trava especial. Sem hesitar, ele sacou sua faca militar e começou a forçar a junta da trava. 30 segundos restantes. Rápido, a voz de Mateus estava desesperada. Em sua tela, um sinal de rastreamento vermelho se aproximava de sua localização. Finalmente, com um estalo, a trava se quebrou. Arthur girou a válvula com toda a sua força. Com um silvo, uma nuvem de gás gelado irrompeu, cobrindo todo o servidor com uma camada de gelo branco. Consegui! O firewall caiu. Transmitindo os dados agora. Mateus, com suas últimas forças, pressionou a tecla Enter. Os dados contendo todos os registros criminais do Leviatã começaram a se espalhar pelo mundo. Ao mesmo tempo, os alarmes da sala de servidores começaram a soar loucamente. Ouviu-se o som de uma pesada porta de aço se fechando. Arthur estava preso. Mas isso também fazia parte do plano final de Mateus. Chaplin, escute com atenção. A transmissão de dados começou. Minha missão terminou. Eles estarão aqui em breve. Estou indo para onde meus companheiros estão esperando. Você deve sobreviver e cortar a cabeça de Orlov. Cuide da Marilyn. Mateus, do que você está falando? Isso é uma ordem, comandante. Uma última ordem. A comunicação com Mateus foi cortada. Arthur gritou em desespero.
Mateus havia se sacrificado para lhe dar uma última chance. Ele engoliu as lágrimas e olhou ao redor, procurando uma saída da sala de servidores. A guerra invisível havia terminado. A partir de agora começava a guerra visível de sangue e tiros. Os dados enviados por Mateus se tornaram uma tempestade que abalou o mundo. No momento em que os arquivos nomeados Arquivos Leviatã chegaram aos servidores das principais agências de notícias, a verdade oculta do mundo começou a emergir. Alertas de notícias de última hora soaram nos smartphones de pessoas em todo o mundo, e os canais de notícias interromperam sua programação regular para transmitir as notícias chocantes. A verdadeira identidade da organização criminosa internacional Leviatã foi revelada. Ex-políticos, empresários e oficiais militares de alto escalão estão envolvidos. Governos de vários países convocaram reuniões de segurança de emergência e emitiram mandados de prisão para indivíduos ligados ao Leviatã. Os arquivos Leviatã continham provas concretas de tráfico ilegal de armas, incitação à guerra, assassinatos, crimes financeiros e muito mais. A chama da verdade se espalhou incontrolavelmente. O mundo mergulhou no caos, e o nome Leviatã tornou-se sinônimo do pior mal do mundo. Naquele momento, a Ilha Lágrima de Orfeu se transformou em um inferno. Os poderosos convidados da festa, vendo seus nomes nas notícias, entraram em pânico e tentaram fugir da ilha. O salão de festas se tornou um caos, e a festa elegante se transformou em uma luta pela sobrevivência. Controlem todas as saídas. Isolem completamente a ilha, gritou Victor Orlov furioso, do centro de comando subterrâneo. Seu sorriso relaxado havia desaparecido há muito tempo. Ele não conseguia acreditar que seu confiável sistema Cérbero havia sido violado e que seu império estava desmoronando em um instante. E a sala de servidores? O intruso foi isolado lá dentro, senhor. Mas não conseguimos impedir o vazamento de dados. O servidor está atualmente irrecuperável devido ao congelamento excessivo. Com o relatório de seu subordinado, Orlov perdeu a cabeça e socou o monitor. Encontrem o intruso agora e o esquartejem. Enquanto isso, em meio ao caos no salão de festas, Sofia se escondeu e tentou contatar Arthur. Chaplin. Chaplin, responda. O que aconteceu? Mas em seu fone de ouvido, apenas estática. Lembrando-se da última voz de Mateus, ela pressentiu o pior, e seu rosto ficou pálido. Ela rasgou a barra de seu vestido para se mover mais facilmente e sacou a pequena pistola que estava escondida em sua coxa. Marilyn estava morta. Apenas a militar Sofia Almeida, que jurou vingança, permanecia. Preso na sala de servidores, Arthur correu em direção à porta de aço trancada. Mas a porta não se movia. Ele se lembrou das últimas palavras de Mateus. Sobreviva e corte a cabeça de Orlov. Ele não podia desistir. Olhou ao redor e viu o cano de fornecimento de nitrogênio líquido que ele havia destruído. Ele desconectou a junta do cano e concentrou o jato de nitrogênio restante na fechadura eletrônica da porta de aço. Com um silvo, o metal congelou rapidamente. Gelo branco se formou ao redor da fechadura. Ele chutou a porta com toda a sua força. Bang! Após vários impactos, a fechadura enfraquecida se quebrou, e a porta se abriu com um estrondo. Do lado de fora, mercenários que ouviram o alarme apontavam suas armas para ele. Mãos para cima. Largue a arma agora. Arthur não hesitou. Ao sair pela porta, ele disparou as pistolas em ambas as mãos. Pang! 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 Tiros ecoaram no corredor estreito. Seus instintos dos dias de forças especiais voltaram perfeitamente. Seus movimentos eram imprevisíveis e seus tiros, mortalmente precisos. Em um instante, 3 ou 4 mercenários caíram. Ouvindo os tiros, mais mercenários começaram a chegar. Arthur se escondeu atrás de uma cobertura e trocou os pentes de munição. Ele não podia desperdiçar a chance que o sacrifício de Mateus lhe dera. Ele tinha que chegar ao centro de comando, onde Victor Orlov estava. Sofia também estava lutando no primeiro andar. Em meio à confusão dos convidados tentando fugir, ela atirou nos guardas que tentaram detê-la. Sua pontaria era precisa e calma,
como se esperava de uma oficial de elite. Saiam da frente. Se não quiserem morrer. Ela correu em direção às escadas que levavam ao subsolo, atirando. Um instinto lhe dizia que Arthur estaria lá. O corredor do subsolo rapidamente se tornou um campo de batalha. Arthur avançava de cobertura em cobertura, e os inimigos caíam como folhas diante de sua habilidade de combate avassaladora. Mas o número de inimigos era esmagador. Pequenos ferimentos começaram a aparecer em seu corpo. No momento em que ele estava encurralado pela desvantagem numérica, outro som de tiro ecoou atrás dele. Pang! Pang! 2 mercenários que miravam em Arthur caíram com tiros na cabeça. Quando Arthur se virou, viu Sofia de pé segurando uma pistola. Não podia deixar você ir sozinho, disse ela, ofegante. Seu vestido rasgado e o rosto manchado de sangue estavam uma bagunça, mas seus olhos brilhavam mais intensamente do que nunca. Capitã. Um breve sorriso apareceu nos lábios de Arthur. O reencontro com uma aliada confiável. Vamos terminar isso. Os dois ficaram de costas um para o outro, apontando suas armas para os inimigos que se aproximavam de todas as direções. Eles eram uma equipe perfeita. Arthur cuidava dos inimigos à frente, enquanto Sofia cobria seus pontos cegos. Seus movimentos eram sincronizados sem falhas, como parceiros que treinaram juntos por anos. Finalmente, eles chegaram à pesada porta do centro de comando. Victor Orlov. Abra a porta. Seu império acabou, gritou Arthur. Mas não houve resposta de dentro. Em vez disso, a voz zombeteira de Orlov saiu de um alto-falante ao lado da porta. Incrível! Os ratos que bagunçaram meu reino são apenas 2. Mas a brincadeira acaba aqui. Naquele momento, novas unidades de mercenários apareceram em ambas as extremidades do corredor. Eram tropas de elite, mais bem armadas que as anteriores. Os dois estavam completamente cercados. O gás começará a ser liberado em breve. Vocês morrerão aí, lenta e dolorosamente. Eu preciso partir para construir meu novo reino. Com a voz de Orlov, uma fumaça tênue começou a vazar das grades de ventilação do teto. A chama da verdade havia iluminado o mundo, mas os 2 que a acenderam estavam agora em perigo de se extinguir em meio a um gás venenoso. O gás venenoso começou a encher o corredor, e a respiração de Arthur e Sofia ficou difícil. A visão ficou turva, e uma dor de cabeça lancinante os atingiu. Se continuassem assim, perderiam a consciência em minutos. Orlov vai fugir para o heliporto, disse Sofia, ofegante, encostada na parede. Temos que passar por aqui. Arthur pegou a última pequena bomba que lhe restava. Não era forte o suficiente para explodir a porta do centro de comando, mas não havia outra opção. Ele instalou a bomba não na porta, mas na parede de concreto adjacente que parecia mais fina. Afaste-se. Ele puxou Sofia para o outro lado e se protegeu. Com o estrondo, parte da parede desabou. Não era uma passagem perfeita, mas um buraco grande o suficiente para uma pessoa se espremer. O buraco não levava ao centro de comando, mas à sala de energia de emergência ao lado. Os 2 pularam pelo buraco para escapar da fumaça. E lá, encontraram uma passagem secreta que levava ao heliporto atrás da mansão. A rota de fuga que Orlov havia preparado para si mesmo. Vamos! Sem hesitar, os 2 correram pelo corredor escuro. No final do túnel, uma luz fraca e o som do vento se tornaram audíveis. Era o som das hélices de um helicóptero girando. Quando chegaram ao heliporto, um helicóptero preto estava prestes a decolar. E na frente dele, Victor Orlov estava com alguns de seus guardas. Pechinhas persistentes, Orlov estalou a língua e sacou uma pistola. Seu rosto não exibia mais zombaria, mas uma fria intenção assassina. Vou terminar isso com minhas próprias mãos. O tiroteio final começou no heliporto. Arthur e Sofia se esconderam atrás de contêineres e responderam ao fogo. Mas os guardas de Orlov, sendo a tropa de elite, despejaram um poder de fogo avassalador. Sofia, vou dar cobertura. Atire no helicóptero. Se ele decolar, acabou, gritou Arthur.
Ele se lançou para fora da cobertura, atraindo o fogo dos guardas para si. Uma bala roçou sua bochecha, outra atingiu seu braço. Uma dor terrível percorreu seu corpo, mas ele não parou. Sua arma disparava incessantemente, derrubando os guardas um por um. Aproveitando a oportunidade, Sofia começou a mirar com precisão. Seu alvo não era Orlov, mas o sistema hidráulico no rotor de cauda do helicóptero. Uma fraqueza que ela havia visto em outros modelos de helicópteros projetados por seu pai. Ela prendeu a respiração e puxou o gatilho. Pang! Um tiro. Pang! 2 tiros. O terceiro tiro atingiu precisamente a pequena fenda no sistema hidráulico. Com um pop, faíscas saíram do rotor de cauda. O helicóptero perdeu o equilíbrio e começou a balançar. Droga! Gritou o piloto desesperado, abandonando a decolagem e tentando um pouso de emergência. O plano de fuga de Orlov foi por água abaixo. Agora no heliporto restavam apenas Arthur, Sofia e Victor Orlov. O último guarda havia sido derrubado pelo tiro de Arthur. Seus desgraçados, os olhos de Orlov ardiam de ódio. Ele não podia perdoar as 2 pessoas que destruíram seu império. Quem são vocês? De que organização? Não somos de organização nenhuma, disse Arthur, levantando-se e segurando o braço ferido. Somos os fantasmas do passado que você esmagou e matou. Naquele momento, Orlov reconheceu algo nos olhos de Arthur. As forças especiais brasileiras que ele mesmo havia eliminado na fronteira, anos atrás. O olhar era semelhante ao do comandante daquela unidade. Então, um dos ratos sobreviveu. Eu deveria ter me certificado de que estava morto. Orlov sorriu amargamente. E você deve ser a filha de Ricardo Almeida. Tem os mesmos olhos daquele idealista tolo. Suas palavras inflamaram a raiva de Sofia. Ela gritou e tentou avançar contra ele, mas Arthur a impediu. Ele é meu. Arthur jogou a pistola fora e sacou a faca militar de sua cintura. Esta não era uma simples batalha. Era um duelo final pela honra de seus companheiros mortos. Orlov também jogou sua pistola fora e sacou uma adaga. Ele também era um monstro, um ex-membro da Spetsnaz soviética. Os 2 homens correram um em direção ao outro. O som de lâminas se chocando ecoou na escuridão. Seus movimentos eram rápidos e brutais, além dos limites humanos. Ataques visando os pontos vitais eram trocados incessantemente, seguidos por defesas no último segundo. As feridas em ambos os corpos aumentavam. Devido à perda de sangue, os movimentos de Arthur começaram a ficar mais lentos. Orlov não perdeu a oportunidade. Ele chutou o ombro de Arthur, derrubando-o, e apontou a faca para seu pescoço. No final, é assim que termina Ratinho. No momento em que Orlov, confiante em sua vitória, zombava Arthur, caindo, usou suas últimas forças para jogar um punhado de terra que havia pegado no rosto de Orlov. Argue! Cego momentaneamente, Orlov hesitou. Arthur aproveitou a brecha e rolou para dentro de sua guarda. E com a faca em sua mão, ele perfurou precisamente o coração de Orlov. Ueg! Os olhos de Orlov se arregalaram, incrédulos. Ele olhou alternadamente para a lâmina cravada em seu peito e para o rosto de Arthur. Sangue escuro jorrou de sua boca. Este é o sabor do inferno, Arthur sussurrou em seu ouvido. Era a última requiem por seus companheiros mortos. O corpo de Orlov caiu para trás, sem vida. O grande mal que governava o mundo, o demônio do abismo, teve um fim tão banal. Tudo havia acabado. Arthur caiu no chão, exausto. Todas as suas forças se foram, e uma dor terrível o envolveu. Sofia correu até ele, chorando, e o amparou. Naquele momento, uma enorme explosão, como se toda a ilha estivesse tremendo, soou. O dispositivo de autodestruição que Orlov havia instalado fora ativado. A ilha logo se tornaria um mar de chamas e afundaria junto com todas as provas. Levante-se. Rápido! Sofia ajudou Arthur a se levantar e o levou para o helicóptero que havia feito um pouso de emergência. Ela se sentou no assento do piloto e começou a operar o painel de instrumentos. Você sabe pilotar? Meu pai me ensinou.
Não este modelo, mas o princípio é o mesmo. As hélices do helicóptero começaram a girar com força novamente. Explosões em cadeia ocorreram por toda a ilha, e as chamas subiram para o céu. No momento em que o helicóptero conseguiu decolar e se afastar da ilha, uma explosão gigantesca fez com que toda a ilha começasse a afundar no mar escuro. Deixando para trás seu reino em chamas e ruínas, os dois voaram para a escuridão. Eles haviam perdido tudo e destruído tudo. Agora, o que lhes restava eram apenas as feridas um do outro. O helicóptero que decolou da ilha em chamas voou precariamente pelo céu noturno. Sofia segurava o manche desesperadamente, mas devido ao rotor de cauda danificado, a aeronave balançava violentamente. Luzes de advertência piscavam incessantemente no painel de instrumentos. Droga, não vamos aguentar muito mais, ela gritou. Arthur estava caído no assento do copiloto, gemendo. A perda excessiva de sangue estava fazendo com que sua consciência se esvaísse. Com a visão turva, ele olhou para Sofia, lutando para pilotar. Se não fosse por ela, ele teria morrido naquela ilha em chamas junto com Orlov. Para a terra firme mais próxima, ele disse, com dificuldade. Eu sei. Mas o combustível também está quase no fim. Para piorar, eles estavam isolados no meio do oceano. Escapar da ilha foi um milagre, mas parecia que o milagre estava prestes a acabar. Naquele momento, uma leve vibração veio do bolso de Arthur. Era o telefone via satélite de emergência que Mateus lhe dera por último. Reunindo suas últimas forças, ele atendeu. Comandante? Do outro lado, uma voz inacreditável. Era a voz de Mateus Costa, que ele pensava estar morto. Mateus? Você? Você está vivo? Depois a gente conversa. Primeiro, preciso saber a localização de vocês. Liguei o GPS do telefone. Aguente firme por 5 minutos. Vou dar um jeito. Mateus estava vivo. Ele havia escapado do esconderijo por uma rota de fuga de emergência que havia preparado, momentos antes de o Leviatã rastrear sua localização e invadir. Ele se usou como isca para dar tempo a Arthur e, ao mesmo tempo, encontrou um caminho para sobreviver no último instante. A voz de Mateus reacendeu a esperança que se apagava nos dois. Sofia cerrou os dentes e lutou para estabilizar a aeronave. 5 minutos pareceram uma eternidade. Finalmente, o motor do helicóptero emitiu um som agudo e parou. Com toda a energia cortada, a aeronave se tornou um pedaço de metal gigante, caindo em direção ao mar. Segure-se, gritou Sofia. Até o último momento, ela não soltou o manche, controlando a atitude da aeronave para minimizar o impacto. Crash! Com o impacto tremendo, o helicóptero caiu no mar. A água fria do oceano invadiu a cabine instantaneamente. Arthur, prestes a perder a consciência, agarrou a mão de Sofia e, com dificuldade, conseguiu sair da aeronave pela janela quebrada. Os dois, no mar frio e escuro da noite, agarraram-se aos destroços do helicóptero para se manterem à tona. Ao redor, apenas escuridão, e a hipotermia começava a entorpecer seus corpos. Então, ao longe, uma pequena luz apareceu. A luz se aproximou e logo, um velho barco de pesca surgiu diante deles. Ei! Acordem! Gritou um velho do barco, jogando uma corda para eles. Era um pescador local que atendeu ao sinal de socorro marítimo hackeado por Mateus. Os dois, com suas últimas forças, agarraram a corda e foram puxados para o barco com a ajuda do velho. Caído no convés, Arthur, antes de perder a consciência, viu o rosto preocupado de Sofia olhando para ele e a tênue luz do amanhecer ao longe. A longa e aterrorizante noite de pesadelo estava terminando. Quando abriram os olhos novamente, estavam em um pequeno hospital em uma vila de pescadores desconhecida. Um lugar que Mateus havia preparado. O médico e as enfermeiras não perguntaram suas identidades, dedicando-se apenas a tratá-los em silêncio. Arthur passou vários dias entre a vida e a morte. Os ferimentos de bala, os cortes e a perda excessiva de sangue o levaram a passar por vários momentos críticos. Sofia não saiu de seu lado, cuidando dele dia e noite. Ela também estava coberta de feridas, mas não tinha tempo para cuidar de si mesma.
Alguns dias depois, Arthur finalmente recuperou a consciência. A primeira coisa que viu foi o rosto de Sofia dormindo ao lado da cama, segurando sua mão com força. A luz do sol iluminava seus cabelos loiros. Ele acariciou suavemente a cabeça dela. Se não fosse por ela, ele não estaria mais neste mundo. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Mateus entrou. Seu rosto estava abatido, mas seus olhos estavam vivos. Você está um caco, comandante, ele disse, com uma piada seca, mas sua voz estava cheia de alívio. E você, achei que estivesse morto. Eu sou Mateus Costa. Não morro tão fácil. Mateus se sentou em uma cadeira e contou as notícias do mundo exterior. O Leviatã havia desmoronado completamente. As figuras-chave foram presas ou tiraram a própria vida. Os dados que eles vazaram mudaram completamente o cenário político e econômico global. O mundo mergulhou em um grande caos, mas ao mesmo tempo, ganhou a chance de extirpar um câncer purulento. E nós? O que acontece conosco? Perguntou Arthur. No mundo, há quem nos chame de heróis e quem nos chame de terroristas que causaram o caos. O governo americano reconheceu extraoficialmente os méritos da Capitã Almeida, mas ao mesmo tempo, informou que seu retorno às Forças Armadas é impossível. O mesmo vale para você. O governo brasileiro nega sua própria existência. No final, eles foram novamente abandonados pelo mundo. Derrubaram o grande mal chamado Leviatã, mas se tornaram forasteiros que não pertenciam a lugar nenhum. Somos fantasmas agora. Pessoas que não existem no mundo, disse Mateus com amargura. Talvez esse seja o melhor final, respondeu Arthur em voz baixa. Ele não desejava mais coisas grandiosas como honra ou pátria. A luta exaustiva havia terminado, e agora ele só queria viver uma vida comum. Naquele momento, Sofia, que havia acordado, entrou na conversa. O que vamos fazer a partir de agora? Ela perguntou, olhando alternadamente para Arthur e Mateus. Um silêncio momentâneo se instalou entre os três. O passado se tornará cinzas e o futuro era incerto. Eles haviam perdido tudo, mas ao mesmo tempo, ganharam a liberdade de começar uma nova vida. Agora restava apenas a escolha. Com que nome, com que aparência viveriam? Depois de receberem alta do hospital, os três se reuniram em outro esconderijo preparado por Mateus. Uma casa de fazenda velha em uma pacata vila rural. Lá, eles discutiram sobre o futuro. Primeiro, temos que apagar completamente nosso passado, disse Mateus, abrindo seu notebook. Seus dedos começaram a se mover freneticamente sobre o teclado novamente. Os nomes Arthur Rocha, Sofia Almeida e Mateus Costa desaparecerão deste mundo a partir de hoje. Registros militares, registros hospitalares, contas bancárias, CPF. Todos os vestígios digitais serão apagados. Era um ato de negar sua própria existência. Eles teriam que apagar com as próprias mãos os registros de uma vida inteira. Mas era um processo necessário para uma nova vida. Seus nomes estavam ligados a muito sangue e dor. Mateus passou dias e noites hackeando. Ele navegou pelos servidores de governos e instituições de todo o mundo, apagando seus rastros como um fantasma. Em suas mãos, Arthur Rocha se tornou desaparecido em combate, presumidamente morto, e Sofia Almeida, falecida em um infeliz acidente. Mateus Costa desapareceu de todos os registros, como se nunca tivesse existido. Enquanto o passado era apagado, os três se despediram de suas vidas passadas à sua maneira. Arthur pegou a única foto que tinha. Uma foto com seus antigos companheiros, todos sorrindo. Ele passou o dedo sobre cada rosto na foto, despedindo-se silenciosamente em seu coração. Descansem em paz agora. Eu paguei toda a dívida de vocês. Ele queimou a foto. Vendo a foto se transformar em cinzas, ele sentiu que a longa jornada de vingança finalmente havia terminado. Sofia colocou a velha caneta tinteiro de seu pai, sua herança, sobre a mesa, junto com a última carta que ele lhe deixou. A carta dizia: lute bravamente pela justiça, minha amada filha. Mas não deixe que a vingança consuma sua vida. Encontre sua própria felicidade. Ela leu a carta do pai, chorando silenciosamente.
Ela havia vingado seu pai, mas no processo perdeu sua vida como militar e sua honra. Mas não se arrependia. Agora, como último desejo de seu pai, ela partiria em busca de sua própria felicidade. No dia em que todos os registros digitais foram apagados, Mateus lhes entregou novas identidades e passaportes. Bem, agora você é Ian, e você é Chloe. Um casal de empresários comuns. Eu vou viver como um programador freelancer chamado Jacob. Os novos nomes e identidades eram estranhos e desconfortáveis. Mas ao mesmo tempo traziam uma leve empolgação por um novo começo. Tenho algum dinheiro que desviei das contas secretas do Leviatã. É o suficiente para vivermos o resto de nossas vidas. Vamos dividir igualmente. Mateus entregou alguns pendrives. Era a única recompensa pela luta em que arriscaram suas vidas, um dinheiro sujo, mas a base para uma nova vida. Agora, era realmente hora de se despedir. Eles tinham que seguir caminhos separados. Vamos manter contato de vez em quando, disse Mateus com um sorriso sem graça. Não, Arthur balançou a cabeça firmemente. A partir de agora somos estranhos um para o outro. É mais seguro para todos nós. Se nos envolvermos novamente, alguém pode tentar desenterrar nosso passado. Suas palavras eram frias, mas todos sabiam que era a melhor opção. O vínculo deles era profundo demais, mas esse mesmo vínculo poderia ser um perigo. Mateus assentiu com um sorriso amargo. Sim, você está certo. Droga, tem que ser assim? Ele abraçou Arthur com força. Não morra, comandante. Quer dizer, Ian. Seja feliz. Você também, Jacob. Foi um abraço curto, mas cheio de emoções. A despedida final de companheiros de armas que enfrentaram a morte juntos. Mateus também acenou levemente com a cabeça para Sofia. Foi graças a você que tive coragem. Obrigado, Chloe. Foi graças a você que sobrevivemos. Cuide-se, Jacob. Mateus, sem olhar para trás, entrou em seu carro velho. Arthur e Sofia observaram em silêncio o carro se afastar, levantando uma nuvem de poeira. Assim, seu último companheiro de armas se foi. Agora apenas os dois restavam na casa da fazenda. Um silêncio constrangedor pairou. Para onde vamos? Chloe perguntou em voz baixa. Seus olhos continham uma mistura de expectativa e medo pelo futuro. Ian pegou suavemente a mão dela. Qualquer lugar. Qualquer lugar onde se possa ouvir o som das ondas e que cheire a sal em vez de óleo. Qualquer lugar assim será bom. Com suas palavras, um leve sorriso apareceu no rosto de Chloe. Eles não precisavam mais estar presos ao passado. Das cinzas, eles finalmente alcançaram a liberdade total. Em uma tela em branco, os dois agora pintariam um novo quadro juntos. Ian e Chloe seguiram sem rumo para o sul. Viajando em um carro velho por estradas desconhecidas, eles conscientemente apagaram o passado. Passaram por cidades brilhantes e vilarejos rurais pacíficos, mas não pararam. Eles avançaram apenas em direção ao mar. Alguns dias depois, eles finalmente chegaram a uma pequena cidade costeira que parecia o fim do mundo. Um lugar com praias de areia branca e um mar de cor esmeralda que mal aparecia nos mapas. Naquele lugar onde o tempo parecia ter parado, os dois pararam o carro velho. Acho que aqui está bom, disse Chloe em voz baixa, olhando para a paisagem do lado de fora. Sua voz continha a serenidade de quem encontrou um refúgio após uma longa jornada. Eles compraram uma casa velha em uma pequena colina com vista para a praia. Era uma casa velha com a pintura descascada e o chão rangendo, mas para os dois, era um lar mais aconchegante do que qualquer mansão luxuosa. Eles começaram a reformar a casa juntos. Ian consertou o telhado velho e substituiu o piso rangente. Suas mãos não seguravam mais armas nem mexiam em motores de avião complexos. Em vez disso, com um martelo e uma serra, ele dedicou toda a sua energia para construir um novo lar. Chloe pintou as paredes velhas e começou a cultivar uma pequena horta. Suas mãos não puxavam mais o gatilho de uma arma nem olhavam para mapas de operações complexas.
Em vez disso, tocando a terra e plantando sementes, ela cultivava uma nova vida. A vida deles era incrivelmente comum e monótona. Acordavam de manhã, caminhavam juntos pela praia e durante o dia consertavam a casa ou cuidavam da horta. À noite, sentavam-se lado a lado em cadeiras de balanço na varanda, observando o pôr do sol avermelhado. Não conversavam muito, mas no silêncio, sentiam plenamente o coração um do outro. Mas as feridas do passado não haviam desaparecido completamente. Ian ainda tinha pesadelos. Em seus sonhos, ele estava no meio de um campo de batalha em chamas, e os gritos de seus companheiros mortos ecoavam em seus ouvidos. Ele acordava encharcado de suor frio. Nessas horas, Chloe o acariciava silenciosamente nas costas. Seu calor e seu toque suave eram um analgésico mais eficaz do que qualquer remédio. Chloe também, às vezes, olhava para o mar distante, perdida em pensamentos profundos. Ela se lembrava de seu pai e sentia falta de sua vida como militar. Os dias cheios de honra e senso de missão. Mas ela logo balançava a cabeça. Ao seu lado, agora, estava Ian. Ela não estava mais sozinha. Os dois cuidavam das cicatrizes um do outro. Ian acariciava a pequena cicatriz de estilhaço no ombro de Chloe, compreendendo o peso da dor que ela teve que carregar. Chloe beijava a cicatriz sobre a sobrancelha de Ian, consolando pelo tempo infernal que ele havia passado. Através de uma profunda comunhão que as palavras não podiam expressar, eles se curavam mutuamente. Numa tarde ensolarada, os dois estavam sentados lado a lado na praia, observando as ondas calmas. "Você está feliz?" Chloe perguntou de repente. Ian pensou por um momento. Felicidade. Uma palavra que parecia tão estranha e distante para ele. "Eu não sei", ele respondeu honestamente. "Ainda não sei bem o que é esse sentimento de felicidade." Mas ele pegou a mão de Chloe. "Mas uma coisa eu sei com certeza, este momento, com você, é o momento mais pacífico da minha vida." Com sua confissão desajeitada, Chloe sorriu radiantemente. O som de sua risada se misturou com o som das ondas, ecoando pela praia como uma bela música. "Isso é o suficiente." Ela encostou a cabeça no ombro dele. Os dois não disseram mais nada. Apenas sentiram o calor um do outro, observando as ondas quebrando em espuma branca. Seu passado se tornará cinzas e seus nomes foram apagados do mundo. Eles não eram mais heróis, militares ou vingadores. Eram apenas um casal comum, cuidando das feridas um do outro e vivendo. Ao longe, no horizonte, o sol se punha. A sombra do Leviatã, que um dia pareceu grande o